Aleluia. Amém. A palavra do Senhor diz assim: eu os farei entrar na terra que com mão levantada jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Glória a Deus. Esse é o texto base daquilo que nós vamos explanar aqui. Pode colocar o título. O nosso título hoje é A Fraqueza do Homem e os Planos de Deus. Quando Deus nos chama, não tem nada a ver com aquilo que nós decidimos viver. E quem é chamado, ele não se chama por si mesmo. Ele responde àquilo que Deus está chamando ele para fazer. Da mesma forma, o Senhor começou o dia com um homem, através de um chamado, a prometer e a planejar e a executar coisas através do homem. Essa promessa não começou aqui nos israelitas. Ela começou lá em Abraão. O que você leu em Êxodo, capítulo 6, verso 8, nada mais é do que a repetição de uma promessa que Deus tem dado de geração em geração. Ela começou lá em Gênesis, no capítulo 2, se eu não me engano. Capítulo 12. Capítulo 12, no verso 17, o Senhor promete a primeira vez isso a Abraão. Ele fala: sai da tua casa, da tua parentela, e eu te mostrarei que tu serás uma grande nação. E quando o Senhor promete isso, ele promete a terra, e ele mostra para Abraão, a terra que ele está prometendo era Canaã, de forma geográfica. Eu sei que ele promete toda a terra, mas a terra que ele promete a Abraão para habitar é Canaã. Só que o Senhor não cumpre a promessa em Abraão. Ele fala que abençoará as gerações por intermédio de Abraão. E ali começa o tempo de Deus trabalhar com os homens os seus planos. A palavra do Senhor nos mostra que mais de 10 vezes o Senhor reforçou a sua promessa. Durante 7 gerações, ele continuou reforçando a sua promessa. Vários homens deram continuidade à sua promessa, mas apenas uma geração entrou na promessa. A geração de Josué. Uma promessa que começou lá atrás. E é engraçado porque 7 gerações depois, o cumprimento da promessa vem. Passou a geração de Abraão, de Isaac, de Jacó, as 12 tribos, a geração que cresceu no Egito, a geração do Êxodo, e depois vem a geração de Josué. E assume a promessa. O bom é que o 7 ele tem um simbolismo bíblico, né? Ele simboliza completude. Ele simboliza a perfeição, o tempo perfeito de Deus, o fim de um ciclo. E o Senhor completa os seus planos perfeitamente na geração de Josué. Aqui a gente vai ver alguns insights. Por que o título dessa palavra é A Fraqueza do Homem e os Planos de Deus? Porque vários homens que decidiram responder a Deus no meio do processo enfraqueceram a sua fé. A gente sabe muito bem que também Moisés não entrou na promessa justamente por desobediência. A gente vê as outras gerações falhando com Deus e Josué vem na completude daquilo que Deus tinha prometido. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados independente da fraqueza do homem. Você vai perceber aqui que no caminho a gente vai enfrentar alguns processos. E quando Deus manda o povo sair do Egito, em Êxodo capítulo 13, está escrito assim: quando o faraó deixou o povo sair, Deus não os guiou pelo caminho da terra dos filisteus. O nosso primeiro ponto aqui é que o caminho mais rápido nem sempre é o melhor. Esse texto vai nos mostrar que o Senhor não levou eles pelo caminho mais rápido. Olha o que está escrito. Ele não os guiou pela terra dos filisteus, embora esta fosse a mais curta das rotas. Pois disse, se eles derem de frente com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Às vezes a gente recebe uma promessa de Deus, sabe o que acontece no nosso coração? Imediatismo. Senhor, tu prometeste, quando é que eu arrumo as malas e vou embora? Senhor, o Senhor falou, quando é que o dinheiro vai aparecer? Pai, tu diz quando que o óleo vai descer? Quando que eu vou ser ungido? Quando que vai rolar essas paradas todas que foi prometido? E aí Deus faz a mesma coisa que fez com o povo de Israel. Eu não vou levar vocês pelo caminho mais curto. Eu não vou levar vocês pelo processo mais fácil. Porque vocês, de cara, podem se arrepender de ter respondido ao meu chamado. Imagina para um missionário, sem fazer uma escola de preparação, sem primeiro cumprir as missões de bairro, de igreja local, de cidades. De repente o Senhor coloca ele lá no meio do Nepal.
E não é em qualquer dia não, no dia que Osama Bin Laden estava lá. Esse cara não vai ser um missionário ousado nunca. Ele não tem preparo, ele não foi treinado, ele não está psicologicamente pronto, ele precisa ser alguém que se adapta ao campo missionário antes de ir para um lugar tão hostil. O que Deus tinha para aquele povo, no final, nós vamos ver que existiam cidades muito difíceis de ser conquistadas. Que quando eles se deparassem com a terra de Canaã, haveriam gigantes que dariam medo a eles. Então, de cara, ele não poderia deixar eles passar pelas batalhas dos filisteus. Porque o povo ia falar, nós éramos escravos, mas vivíamos em paz. Quantos aqui, quando se converteram, parece que o inferno se levantou contra você? Quantos converteu? Quantos aqui já foram sufocados de noite? Muitos contam essa história. Estava tentando orar e... Acontece. Só para quem é muito crente. Você que é carnal, nunca foi sufocado. Mas, você vai perceber que, assim como aconteceu com o povo, a hora que eles saem do Egito, a primeira coisa que acontece é a perseguição, é ou não é? Faraó vem atrás deles, Satanás, até que o mar se abre, o mar se fecha, e aquilo é selado. E aí eles começam uma peregrinação com Deus. O bom é que os israelitas e a história do Êxodo representa muito a conversão do crente. Representa muito aquilo que acontece espiritualmente comigo e com você. Aquilo que aconteceu conosco. É um fato. Então, olhando aqui para a palavra de Deus, a gente percebe por que o Senhor não levou eles pelo caminho mais rápido? Para que eles fossem preparados para as batalhas no tempo certo. Não tenha pressa de viver os propósitos de Deus. Presta atenção. Abraão, que recebeu a primeira promessa. Qual que é a promessa de Deus? Você será pai de multidões. Abraão pensa, estou velho, minha mulher está velha, ela ainda é estéril, está na menopausa, vou fazer o seguinte, Deus falou, eu vou dar um jeito de cumprir a palavra de Deus sem Deus. Vem cá. Sara fala, pega a nossa serva e faz um filho com ela. Ele fala, beleza, vamos cumprir o propósito de Deus. Esse é o problema. Às vezes você não está vendo a mão de Deus se mover, você mete a sua. E aí você acha que está agilizando, está apressando, mas você está retardando aquilo que Deus deveria ter feito. Você foi lá e tentou fazer. Você forçou fora do tempo, você começou a relacionar fora do tempo, você começou a liderar fora do tempo, você foi para campo missionário fora do tempo, você começou a fazer coisas que Deus não te mandou fazer agora. Porque você pôs sua mão. Porque você quis apressar. Aí você fala, então como que eu vou saber se é Deus ou se não é? Existe um santo arranjo de Deus, uma santa harmonia. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. Tem gente que vai a trancos e barrancos, com todas as portas se fechando, com todo mundo falando, eu não tenho paz nisso aí não, hein? E o cara fala, que se lasque todo mundo, eu vou por esse caminho. Ninguém sabe nada da minha vida, eu que sei. E aí você acha que Deus está nisso? Quando os seus pais estão falando que não é bom, quando a sua liderança está falando que não é bom, quando os seus amigos estão falando que não é bom, e você está continuando na mesma perspectiva? Só que não tem só esse lado da moeda, né? Tem aqueles que já estão inseridos no propósito. Talvez é o caso de você que é líder. Você é como Moisés. Você já está lá liderando o povo. Aí você sabe o que acontece? Deus te dá uma palavra. Como tem que ser feito. Só que você quer resultado. Você quer resultado. Você não quer ouvir a palavra de Deus. Você não quer obedecer a Deus. Você quer resultado. Aí, você já viu o resultado acontecer no dia que você foi lá e bateu a rocha. Como Moisés, no dia que faltou água em Refidim. Ele foi lá e bateu a rocha. E o método foi dado por Deus. O método passado. Só que não importa se o método é passado, presente, ou é o método do futuro. O importante é que dá certo. Aí Moisés, que recebe uma nova direção de Deus, que contradiz aquilo que todos os outros já tinham visto, e aquilo que Deus já tinha usado ele para viver, agora ele vai lá e fala a rocha. Aí sabe o que acontece? Não sai água. Era um teste de obediência. Era um teste de, sem resultado, você continua crendo? Você vai ficar permanentemente aliançado à minha palavra, mesmo não vendo resultado? Moisés falou, não. De novo, não é possível. Moisés falou, não. Eu vou bater na rocha, porque eu já vi sair água quando batia na rocha. Então eu vou bater na rocha de novo.
Muitos acham que Deus foi muito severo ao tirar a possibilidade de Moisés entrar na terra. Mas Deus não foi severo. Deus foi justo. Um homem que abandonou a voz de Deus para confiar em métodos tem que ser retirado mesmo. Um homem que preferiu confiar na força do seu conhecimento do que no conhecimento de Deus, já não serve para Deus. Alguém que decidiu achar que os seus caminhos são mais elevados do que o do Senhor, tem que ser retirado mesmo. Por quê? Porque se o líder perece, toda uma geração perece com ele. Então o Senhor tem que remover esse líder mesmo. O Senhor fez o certo. A mesma coisa aconteceu com Saul. A mesma coisa acontece com qualquer líder que decidir não responder mais a Deus. Ele pode até permanecer na função, mas sem um respaldo da unção. Sem um respaldo de que Deus é com ele. Sem um respaldo de que os céus se abrem quando ele abre a boca. Porque Deus não é mais alguém que valida o seu ministério. Alguém que não responde a Deus e está preocupado só com o resultado. Ele vai ter o aplauso e o resultado humano. As pessoas vão ver a água sair da rocha. Mas sabe o que vai acontecer? Deus vai olhar dos céus e vai falar: beleza. Vou colocar outro no seu lugar. As pessoas podem até ver o resultado, mas Deus viu desobediência. Deus viu um coração preocupado com as métricas e não com agradar o coração de Deus. Só que aqui a gente tem a segunda coisa que acontece. A escola do deserto. Essa aqui é algo que pode mostrar para você como os processos de Deus, mesmo dolorosos, e que em todas as circunstâncias, tudo vai cooperar para o seu bem. O primeiro processo, depois que eles saem do Egito, é passar pelo Mar Vermelho. Mas a segunda coisa que eles sofrem é que depois de 3 dias, eles têm sede. E eles procuram água. E quase falecendo, porque o organismo do ser humano consegue viver de 2 a 3 dias sem água. 5 dias são casos extremos. Um ser humano normal, que come fast food igual a gente, morreria em 3 dias. Mas uma pessoa sobre-humana viveria uns 5 dias sem água. Aquele povo já estava 3 dias sem água, num clima desértico. Eles estavam desfalecendo. Aí, de repente, veio uma esperança. Água, encontramos água. Há um livramento, Senhor, obrigado. Aí eles vão lá beber a água. Na hora que coloca na boca, água extremamente amarga. As águas de Mara. E o povo, ao invés de se aliviar, começa a murmurar. Deus, eu já esperei tanto tempo, estava quase morrendo, no fim do processo, agora que eu encontro alívio, o alívio ainda é ruim. A água ainda é amarga. Aí Deus fala, pode beber. Aí os homens se recusam a beber e clamam a Deus para que a água fosse boa para se beber. Aí você sabe, o Senhor até envia uma forma daquela água ser possibilitada de ser bebida. Mas a palavra do Senhor nos fala que essas águas eram amargas, mas que não que elas não eram possíveis de ser bebidas, mas que eles não gostaram do gosto. Fala que elas eram ruins de se beber e não que elas não eram boas para se beber. Historiadores dizem que as águas de Mara eram águas cheias de cálcio e águas cheias de magnésio. 2 minerais que eles iam precisar muito para a caminhada no deserto que estava só começando. Era necessário beber as águas de Mara. Só que o povo recusou o processo de Deus. E está tudo bem, eles não deixaram de beber, porque Deus precisava levar esse povo para um lugar. E Deus faz com que as possibilidades aconteçam. Sabe qual que é o papel agora de Moisés? Ele clama a Deus. Olha o resultado desse clamor. Quando as águas são amargas demais, o que Deus faz? Olha o que Moisés clamou ao Senhor. Em Êxodo capítulo 15, no verso 25, diz assim, então Moisés clamou ao Senhor. E o Senhor lhe mostrou o quê? O madeiro. Moisés, pois, pegou o madeiro, o lançou nas águas, e as águas se tornaram doces para se beber. Só o madeiro possibilita águas amargas serem possíveis de ser bebidas. O processo era doloroso, mas o madeiro, o mesmo lenho maldito, o mesmo que disse que levou sobre si as nossas dívidas, é ele quem faz os processos serem possíveis de serem cumpridos. Quando as águas estiverem amargas demais, clame ao Senhor, Ele vai lançar o madeiro sobre elas. Quando você coloca as suas dificuldades, as suas crises,
Os tempos difíceis na presença de Deus, Ele faz possível você passar por eles. Se torna doce aquilo que era amargo. Deus não te impede de beber essas águas, mas Ele faz possível. Porque Ele mesmo disse: tenha de bom ânimo, eu venci. E aí você vai depender da cruz de Cristo e não das suas obras. E você vai ver Deus passando com você esse processo tão doloroso. Aqui, nós podemos ver que não para por aí. Depois eles sofrem a falta de comida. Em Êxodo capítulo 16, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão. Diziam: antes tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne. O irmão com saudade da carne, passando processo. O que é isso? Eu não estou encontrando satisfação na vida cristã. Eu preferia a carne. Não tem prazer nesse lugar aqui não. Não tem graça viver nisso aqui não. Eles começaram a murmurar porque eles queriam prazer. Comida fala de prazer. Eles queriam voltar para a carne. E o Senhor estava desintoxicando eles nesses dias de jejum sem comida, para eles saírem desse lugar. Como diz vários pregadores, né? Deus tira o Egito do povo, tira o povo do Egito, mas não tira o Egito do povo, porque o povo não quer se livrar do Egito. Eles querem ficar lembrando de como era viver lá. E aí Deus, querendo fazer eles se esquecerem das comidas, se esquecerem dos prazeres, ainda não tinha dado comida para eles. E eles falam: eu quero é carne, rapaz. Eu quero voltar para a minha vida. Eu quero voltar. Lá eu era escravo, mas eu tinha satisfação. Lá eu tinha alegria, lá eu tinha prazer. E aí o Senhor fala: não, eu não vou deixar vocês voltar para o Egito. Eu não vou dar carne conforme aquelas que tinha na panela. Eu vou suprir vocês, mas de uma outra maneira. Vocês vão ter saciedade, mas com outro alimento. Aí Moisés clama a Deus de novo. Aí o Senhor vai e responde. Só que o Senhor responde com um pão que cai do céu, certo? De dia caía pão do céu e à noite caía carne do céu. Mas essa carne vinha do céu. Saciamento. Tem gente que acha que vai ter satisfação só no espírito enquanto anda com Deus. Mas Deus vai fazer você pleno em tudo enquanto você caminha com Ele. Você não vai ter falta de nada. E lá em João capítulo 6, a palavra do Senhor nos mostra quem era o pão. O que não? Era quem era o pão. Está escrito: não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas o meu Pai. É quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome. E quem crê em mim jamais terá sede. Eles não comeram de um maná natural. Não era um pão de padaria. Era o pão de Deus. Era o pão do céu. Que era capaz de suprir eles em tudo. Para que eles não pudessem ter mais fome das panelas cheias de carne no Egito. Aqui, a falta de água em Refidim, no verso 17. Olha a sequência. Vai pegando. Agora, no capítulo seguinte, já tem outra queixa. Contenderam, pois, o povo com Moisés, dizendo: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede? A nós e a nossos filhos e a nosso gado? Mais uma vez o povo murmurando. Você tem um povo que reclama, é crente, né? Deus está doendo, Deus, estou com fome, Deus não tem dinheiro. Ao invés de pedir, reclama. Porque esquece que é filho. Mentalidade de escravo. O escravo reclama, o filho pede. O filho sabe que o pai é generoso e que o pai é bondoso. Ele não vai fazer como o povo. Vai fazer como Moisés. Orar ao Senhor. Aqui Moisés ora de novo. E aqui Moisés ora de novo. No verso 6. E eis que estarei ali diante de ti. E essa é a resposta de Deus. E eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e ela dará água, e o povo beberá. Moisés assim fez na presença dos anciões de Israel. Essa primeira vez ele acertou. E ele fez o que o Senhor tinha pedido, e a água saiu. Só que a palavra do Senhor também nos diz por intermédio do apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, o que era essa água? Bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Mais uma vez, tudo que o povo precisava era de Jesus. O povo queria água, mas quem matou a sede deles? Cristo. A rocha
que simboliza Cristo, é o que deu firmeza para eles, que sustentou eles, que deu alívio para eles, que tirou eles desse calor escaldante. Só que a gente vê aqui que muitos irmãos ainda não percebem que quando o pregador está falando que tudo que nós precisamos é Cristo, não é só um jargão, é a verdade. O povo estava lá querendo comida, Deus deu o quê? Cristo. O povo lá estava querendo água, Deus deu o quê? Cristo. Do que nós precisamos? De Cristo. Não ache que o que você está tendo falta vai ser suprido pela terra, vai ser suprido pelos céus. Aqueles que voltam a beber de uma água terrena é porque a sede dele é insaciável, ele não está bebendo a água certa. Mas os que têm bebido de Cristo, esses não têm sede do mundo. Esses não têm sede das coisas que estão saciando o mundo. Tudo que nós precisamos é do Senhor. Aqui a gente passa para o próximo. Só que aqui agora a gente já vai para Números. Números capítulo 14. Olha o que diz. A murmuração dos espias. Toda a congregação levantou a voz e gritou. E o povo chorou naquela noite. Disseram, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Que legal. Que maravilhoso. Deus coloca uma pessoa para te levar para o propósito, para te tirar da sua zona de conforto, para te ajudar a sair das suas cadeias de pecado. E agora você fala, rapaz, esse homem aqui é bruto. Eu vou arrumar outro líder que facilita a minha vida. O que eles falam? Vou levantar um capitão para nos levar de volta para o Egito. Agora eu não vou seguir mais esse homem que estava me levando para o propósito. Eu vou ser influenciado por outro que me leva para o meu passado. Pega um capitão, alguém que vai nos guiar, alguém que vai nos influenciar e vai nos fazer voltar para a velha vida que a gente tinha. Esse é o povo de Deus. Deus está pegando pessoas para te esticar, te arrancar do lamaçal, te encaminhar para uma nova vida. E aí, de repente, porque você ainda não chegou na estatura do varão perfeito, ainda está em processo de transformação, ainda não é aquilo que Deus queria que você fosse na perfeição, aí você está desgostoso da vida. Nossa, esse processo dói demais. Eu vou andar com esse cara aqui, ó, meu coach. Meu coach. Porque tudo que eu quero agora está na terra, não está no céu mais. E esse cara vai me fazer alcançar as panelas cheias de carne. Irmãos, nunca corra de uma liderança que estica o seu cristianismo. Nunca corra de irmãos que vão te puxar para perto de Deus, mesmo que seja doloroso. De irmãos que agarram na sua mão e falam, você vai vir nesse dia de oração. Você vai jejuar comigo. Muitos aqui sabem a história que eu contei já a respeito de um irmão que testemunhou que um dia estavam começando um projeto. E o irmão falou para ele, 6 horas você chega lá na minha casa que nós vamos começar a orar. Esse irmão contou esse testemunho para mim aqui na sala. E ele falou assim, cheguei na casa do cara, começamos a orar às 6 da tarde. Eu falei, lá pelas 8 eu já estou indo embora. Não é possível que alguém ora mais que 2 horas. E o cara agarrou na mão dele no meio da sala e começaram a orar. E enquanto eles oravam, o cara pensando, tá acabando. Agora acaba. 9 horas e o cara agarrado com ele. 10 horas da noite e o cara, vamos um pouco mais. E o cara, meu Deus, esse cara é louco. Um pouco mais. 1 da manhã, eles ainda estavam orando. Esse rapaz relata que quando deu 1 da manhã, e eles ali orando, aquele outro que estava orando com ele, só soluçava de chorar, nem orava mais, nem dava palavra nenhuma, ele estava só permanecendo na presença. E o outro olhando para aquilo, falando, cara, esse tempo todo, quase 7 horas depois de oração, esse cara está derramado da presença desse jeito. E ele falou que o cara só urrava de chorar, e já não orava mais. Ele falou assim que de repente, uma presença invadiu o lugar, e foi como se as sandálias de Jesus se arrastassem pela casa. E a presença de Jesus encheu aquele ambiente. Ele falou, hoje, amigo, você está aprendendo a permanecer na presença. Eu sei que tem pessoas aqui que fizeram parte e fazem parte. E eles fizeram parte daquilo que Deus estava fazendo. E um dia no coração deles, a busca era maior do que qualquer outra coisa que eles podiam fazer.
Irmãos, eu sei que pregação em culto de jovens é aquele trem, né? Vambora, tal, não sei o quê. Só que tem hora que a gente tem que só parar e entender o que Deus está falando conosco. Aquietar o espírito. E é de propósito que eu tenho pregado dessa forma. É para tirar a euforia de dentro do seu coração. É para voltar você com os olhos para Cristo. E não para performance aqui, não para o nosso telão, para a nossa música, para a nossa banda, para aquilo que a gente faz como equipe. É muito perigoso os grandes feitos. Eles podem nos hipnotizar, fazer com que a gente perca o foco. Você sabia que é muito fácil perder o propósito? Esses dias eu ouvi uma história que me fez pensar. O pastor estava pregando e falando, imagina, Noé foi chamado para construir uma arca, amém? E de repente Noé cai para dentro da mata e começa a arrancar madeira. Ele e os filhos dele vão estocando tábua, e de repente, depois de um ano, eles estão cheios de tábua dentro de casa. E aparece um cara e fala: Ô Noé, me vende só 3 tábuas, cara. Eu preciso só de 3 tábuas. Aí Noé fala: rapaz, eu tô com estoque cheio aqui, não faz diferença, não, pode pegar. Passado 2 anos, eles já estão com muito mais tábuas. De repente aparece um homem e fala: me vende só 10 tábuas. Eu preciso só terminar a construção que eu estou fazendo. Noé fala: tanto de tábua que eu tenho, isso aqui não vai fazer diferença, pega 10 tábuas. Passados-se 4 anos, Moisés vira para Noé vira para os seus filhos e fala: ei, descobri uma parada aqui muito louca. Nós vamos ficar ricos. Nós estamos cheios de tábua e tem um monte de gente precisando de tábua. Vamos abrir uma madeireira e começar a vender tábua. E eles continuam extraindo tábua da floresta, estocando e vendendo. Só que agora, vamos lembrar, por que ele começou a arrancar tábua? Para que ele estocava aquela madeira? Não era para construir uma arca? Agora virou comércio? A gente nem percebe e do nada vira comércio. Ah, não, o povo precisa daquilo que a gente tem, então vamos vender. Vamos exportar. Aí a desculpa é que eu estou estocando tábuas para o reino. Mas já virou comércio, você perdeu o propósito, você nem sabe o que você está fazendo mais. Então a gente tem que ter temor de Deus. E não sair do propósito que Ele nos chamou. Tem hora que você está respondendo a Deus por causa dele, mas tem hora que o seu chamado tem a ver com você. Esses dias eu fui para Recife e o pastor Teófilo falou para nós que um dos maiores problemas que eles encontram nas áreas de Recife é que algumas mulheres até querem doar os seus maridos para o ministério, mas só por causa que o ministério dele beneficia a sua casa. Então ela doa o cara para lá 12, 13 horas de trabalho, ele pode sair 6 da manhã e voltar meia-noite, porque eles estão prosperando. Porque o pastor já anda com um carro bom, porque os filhos estudam na escola boa. Então o ministério compensa. É a profissão do meu marido. Mentalidade. A gente tem que ter temor de Deus. A mulher não está semeando o marido dela para o reino de Deus. Ela está deixando ele se sacrificar em prol do bem da sua casa. Só isso. É por causa de si. Não é por causa do reino de Deus. E aí a gente tem que avaliar as intenções. E começar a provocar o nosso raciocínio para voltar para a essência. E não aceitar com que essas coisas se tornem normais para nós. Ah, não, tá tudo bem, eu já entendo os motivos, eu já entendo as razões. Antes eu não entendia, mas agora eu já compreendo. Tem coisa que não se permita compreender. Não se permita aceitar. Não seja um homem que reprova hoje e amanhã aprova coisas que você reprovava. Talvez não é a sua mentalidade que mudou, é os seus valores, é a sua fé, é o seu temor. E agora você está praticando aquilo que você reprovava. Aqui na rebelião de Corá, Datã e Abirão, em Números 16, a palavra também nos mostra outro cenário. Pessoas que se julgavam no direito de ocupar o lugar onde os ungidos de Deus foram colocados. Está escrito assim: levantaram-se contra Moisés e disseram: basta, toda a congregação é santa. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Por que vocês se colocaram nessa posição? Agora, ele já não reconhece Moisés como líder constituído por Deus. Agora esse líder foi colocado lá por conta própria. Ele mesmo se elevou. Ele mesmo se constituiu líder do povo. E aí o cara vai e fala: nós somos todos iguais. Deus não ungiu ninguém. Vocês se colocaram aí. Então eu também posso ocupar a sua posição. Tenta. Tenta ocupar. Tenta ocupar uma posição que você não recebeu unção para ocupar. Você vai ver como que funciona.
Irmãos, Datã, Corá e Abirão se colocaram na posição de ir contra aquilo que foi estabelecido por Deus. Esses caras aí que se colocaram aí, não foi Deus, não. Toda autoridade é constituída por Deus, irmão. E eles falaram: nós podemos ocupar a mesma posição que vocês. E tudo bem, alguns deles eram de tribos como Judá, como Levi, tribos importantes e que poderiam de fato ocupar aquele lugar, mas não foi eles que Deus escolheu. Então eles tinham que submeter à autoridade que Deus colocou na sua vida. Nós nunca vimos Deus mandando Davi matar Saul, mesmo sendo um líder que tentava matá-lo. Nós nunca vimos Davi achar que Saul não foi constituído por Deus, mesmo sendo um líder ruim. E Saul era um teste na vida de Davi. Só que Davi não tocou no ungido do Senhor. Ainda que a unção já tinha saído dele, ele foi escolhido por Deus. E se o Senhor o escolheu, só o Senhor tem o poder de o retirar. Eu não tenho. Sabe o que eu falo com isso? Não olha para o líder que lidera o seu GR e deixa o diabo semear no seu coração que você seria melhor do que ele, não. Não deixa o diabo semear que você pregaria melhor do que aquele pastor, não. Não deixa o diabo semear no seu coração de que tem irmãos aqui no louvor, mas quem deveria estar cantando é você. Não ache que posições que você não ocupa foram estabelecidas por homens. Ah, não, quem escolheu foi o pastor Vinícius, é porque ele gosta do fulano. Não deixe o diabo semear isso no seu coração. Quem estabeleceu as autoridades foram Deus. Quem estabeleceu as autoridades foi Deus. E você vai ter que submeter. E se essa autoridade que Deus colocou na sua vida não tem habilidades tão boas quanto você gostaria, bem-vindo ao teste de Deus, você vai ter que submeter. Glória a Deus. Arão falava melhor do que Moisés, e Moisés é quem falava com Deus. O que tinha habilidade não foi colocado no lugar de quem tinha um coração. Porque Deus não troca o coração pela habilidade. Ele falou, pode até ter Arão falando diante do faraó, mas quem fala comigo é você, Moisés. A minha intimidade é contigo. O coração nobre é seu. E é você que eu escolhi. Então Deus não troca coração nobre por habilidade. Nunca esqueça disso. Amém? Time de adoração pode subir. Pastor pregando rápido, que benção. Nós temos o último, que é a sua visão determina a sua entrega. Muitas vezes, você não se entrega porque você não entende o propósito. Você não sabe nem por que você serve. Você não sabe por que você lidera. Você só faz enquanto está gostoso, enquanto está legal, enquanto o GR cresce. Depois, você vai embora. Porque está dando errado. Então é melhor fechar. Eu sirvo até eu não ser chamado a atenção, porque o dia que falarem da minha roupa, rapaz, eu vou embora. Aí a sua entrega é determinada pela sua visão. É o senso de propósito ou o senso de prazer? É o senso do eu ou o senso do nós? Porque as pessoas, às vezes, são como crianças que só percebem a si mesmas. Eu tenho uma criança de 9 meses. A Melina, ela vai fazer cocô aqui no meio de todo mundo. E não está nem aí, vai encher a fralda. Sabe por quê? Porque só percebe a si mesmo. Não importa o ambiente que ela esteja, não importa diante de quem ela esteja, ela só percebe a si mesma. Criança, deu fome, ele começa, pai, tô com fome, pai, tô com fome, pai, tô com fome. E não importa se você fala para ele esperar, vai ter uma hora que ele vai, eu quero comer. Criança é tão assim pela vontade, a imaturidade é tão grande. Eu lembro o dia que eu e o irmão meu mais novo, a gente tinha assim uns, bem novinhos, 17 anos. Brincadeira, eu tinha uns 13, meu outro irmão tinha uns 10. E a gente sentou num banco desses de ponte ônibus, no banco lá, da praça da Goiás ali do centro. E minha mãe ficou em pé e nós dois sentamos. E tinha uma mulher do nosso lado. Ela estava com um saquinho daquelas balinhas de chocolate. Aí ela comia e nós assim, ó. Aí de repente a mulher falou assim, vocês querem um pouquinho? Aí, você quer mais? A gente pegava. Quer mais? A gente pegava. De repente a mulher falou, podem ficar para vocês. Aí a minha mãe, eu mato vocês. Morreu de vergonha.
Mas você sabe, criança não está nem aí. Ela só sabe o que ela quer, e o que ela quer é para agora. Eu estava com fome, queria a balinha, a moça me deu, aceitei, pronto, não tem bom senso. Às vezes, irmãos, se a nossa visão for só pessoal, só imediatista, só o que eu quero agora, só o que é feito do meu jeito, a gente vai se entregar só até onde as coisas nos agradam. Não é pelo propósito, é por causa de nós, é pelo nosso conforto, é pelo nosso bem-estar. Esse ministério me dá bem-estar, esse ministério me dá oportunidade, esse ministério me dá hype, esse ministério me dá visibilidade, esse ministério é um trampolim para o meu ministério pessoal. E aí você vai e se entrega por causa do benefício próprio. No final, você acha que isso é boa intenção? Quando Moisés manda os espias, ele manda 12. Vamos lembrar? Manda 12. 12 que foram lá. E a perspectiva não é ver se a terra de fato poderia ser invadida. Não, era só para ver como seria invadida. Não era para duvidar da palavra de Deus, era para ver como se cumpriria a palavra de Deus. Era uma missão de estratégia e não de dúvida. Só que aí 10 voltaram de lá olhando para os desafios, ao invés de focar na missão. A missão era o quê? Estratégica. Vamos olhar o território e ver por onde a gente vai entrar aqui. Como que a gente vai matar esse povo aqui? Mas aí eles voltam com a perspectiva, será que compensa ou não? Será que compensa eu me entregar aqui ou não? Será que compensa eu me doar nesse ministério ou não? Será que eu vou ter de benefício? Ah não, mas tem muito malefício. Esse trem aqui, não, eu posso até ser líder. Mas esse negócio aí de vir na semana da consagração, 3 vezes na semana, eu não dou conta de orar esse tanto. Esse negócio de relógio de oração, 111 horas de oração, estou fora. Agora, se eu puder pregar para um grupo de pessoas e ser chamado de líder, aí eu topo. Quando os espias voltaram, eles falaram, realmente, a terra mana leite e mel. Olha os cachos de uva. Os frutos são bons. A terra é boa. Tem muita coisa boa, tem muito desfrute no meio desse rolê. Só que o desafio não vale a pena. Os gigantes são muito grandes. Deus não mandou eles olhar os benefícios e malefícios. Deus mandou eles espiar aquela terra para ver como eles entrariam lá. Só que eles perverteram a missão e começaram a ponderar. Será que vale a pena servir a Deus? Será que não vale? Será que vale a pena ir até aqui ou será que é melhor retroceder? Eu peregrinei esses anos todos no deserto, mas agora parece que esse gigante aqui não compensa. Rapaz, o foco de ter espiado a terra mudou. Só que aí, Moisés passa, e esses espias passam. Só que antes Deus levanta 2 homens. 2 homens que andavam próximos ao seu líder. Você parou para pensar que Josué e Caleb eram os braços direitos de Moisés? Que Josué e Caleb eram os melhores guerreiros de Moisés? Que os mais próximos foram aqueles que voltaram com a melhor perspectiva? Porque eles sabiam qual que era a intenção de Moisés ao os mandarem para aquela terra. Estratégico. Eles não foram lá para ver se compensa, foram lá para ver como iam possuir. Josué e Caleb voltam com o espírito do mesmo jeito que eles saíram, com fé. Fé. E aí o povo que estava tudo avaliando, será que vale a pena entregar a vida aqui na Emaús? Será que vale a pena entregar a vida na Assembleia de Deus? Será que vale a pena entregar a vida na videira? Qual que é o lugar menos pesado para me servir? Aí você está avaliando, espiando a terra. Aonde que compensa mais? Que aonde que compensa mais? Você não pode avaliar dessa forma, você não pode ser natural na sua escolha. Aonde você vai amarrar seu jegue, meu filho? Hoje está fácil, amanhã está difícil. Hoje está difícil, amanhã está fácil. Os tempos mudam. Não é essa perspectiva que você tem que ter. Eles entraram numa terra que eles, depois de rodear, sitiar, dominar, abater, eles desfrutaram daquela terra, mas teve guerra antes. Todo ministério que você vê hoje frutificando, teve guerra antes. Todo ministério que você vê hoje, que legal esse LED, essas cadeiras, já teve um dia que alugaram tudo, colocaram tudo dentro do ambiente. Já teve um dia que o pastor que lidera você era o líderzinho da célula que hoje você não quer liderar. Todo mundo teve que ter um processo. Só que agora a gente quer chegar num lugar pronto, avaliando quais os prós e os contras. Esquece que Deus te mandou ver aquilo lá para te dar. Aí você perde a oportunidade de entrar no lugar onde Deus vai te prosperar, onde Deus vai fazer a coisa acontecer, porque você está avaliando quanto você vai ganhar e quanto você vai perder. Só que Josué e Caleb voltam com a mesma perspectiva, a mesma fé. E Josué e Caleb
Caleb se colocando na posição de quem falava por todos, fez os homens calarem. Calem as vossas bocas, porque certamente o Senhor entregará esses inimigos nas nossas mãos. Eia, subamos e possuamos a terra. Nós fomos lá para ver como entraríamos, e não se entraríamos ou não. Não se compensava ou não. Para de avaliar o ministério que Deus está te entregando. Será que isso aqui é bom? Será que essa terra é boa? Será que essa cidade é boa? Será que esse país é bom? Para de avaliar, entrega tudo. É Deus que está te chamando. Quem falou? Quem falou em Êxodo capítulo 6? Eu os farei entrar na terra, foi ou não foi? Quem disse isso? Foi Deus, filho. Então basta uma palavra para que algo se cumpra. Não depende da circunstância, não depende do acaso, não depende daquilo que a vida vai te proporcionar, depende da palavra que foi liberada. Deus falou? Então vai acontecer, filho. Coloque isso no seu coração e não se abata diante do gigante. Não fique olhando se compensa ou se não compensa. Depois disso, Josué entra no lugar de Moisés. Deuteronômio capítulo 34, Moisés morre, o maior líder que a terra já tinha visto. E Josué, com as pernas trêmulas, assume a posição de Moisés. E Deus fala o que para ele? Apenas uma coisa eu te peço. Na verdade, uma não, duas. Seja forte e corajoso. Não desanima. Eu sou contigo. E serei contigo não de qualquer forma, é como eu fui com Moisés. Serei contigo até o fim. Sabe como que Deus foi com Moisés? Deuteronômio 34 fala que só havia uma pessoa no velório de Moisés. Quem? Seu melhor amigo. Pois Deus sepultou a Moisés. Não tinha ninguém para aplaudir o fim da sua carreira, não tinha ninguém para ovacionar, não tinha ninguém para chorar próximo a ele, ainda que o povo estava pranteando nas suas cidades. Só havia ele e uma pessoa. O melhor amigo dele estava lá. Alguém que foi com ele até no dia da sua morte. Você imagina andar com Deus fiel dessa forma? Alguém que não te abandona nem no teu leito de morte? Alguém que vai estar com você até o último dia? Qual que é a promessa de Jesus? E eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Essa é a promessa. Da mesma forma que Deus foi com Moisés, hoje Ele é comigo, com você. Ele não vai te abandonar, Ele não vai te deixar. E se no dia do teu velório não tiver ninguém para aplaudir, vai ter alguém para te enterrar. O Senhor. Ele é contigo até o último dia. Depois que Moisés morre, Josué assume. Sabe o que Josué faz? Josué agora é esperto. Estou de frente para Jericó. Bem, né? Que bela. Bela banda, né? Vamos tocar. E aí, Moisés leva 12 para espiar a terra, só que Josué agora assume. E Josué sacou o movimento. Josué falou assim: rapaz, naquele dia foram 12 e 10 vieram trazer um monte de informação errada. Vou fazer o seguinte, vou mandar só 2 agora. E Josué manda 2 para espiar a terra de Jericó. Quando Raabe vai lá e recebe os 2. Os 2 espias que foram mandados a espiar aquela terra eram pessoas de confiança. Alguns rabinos e outros historiadores acreditam que aqueles que foram enviados para estarem espiando essa terra eram 2 camaradinhas. Um era Caleb, o fiel escudeiro de Josué, e o outro era Finéias, neto de Arão. Será que os caras eram responsa? É nessa perspectiva que a gente vai perceber agora que no começo Deus chama todo mundo e vale todo mundo. Pode mandar 12. Deixa a galera aí, deixa eles falar o que viram. Só que agora Deus vai trabalhar só com quem tem fé. Vai só 2. Não vai multidão mais não. Não é para todo mundo mais. Agora vocês estão de frente para a terra. Só vai quem tem fé. Quem não tiver fé, pode ficar. Vou mandar só 2. Você lembra de uma história semelhante? Covardes, medrosos, podem ficar. Vai só quem tem coragem. Qual que é essa história? Gideão. Tem hora que o que a gente precisa não é um avivamento com 32 mil homens. É um avivamento com 300 que sabem o que estão fazendo. É um avivamento com pessoas que estão disponíveis para Deus e que são guerreiros de fato e que entenderam o propósito. Não é mais sobre inchaço. Igreja agora, não é agora mover de Deus porque tem muita gente. É mover de Deus porque tem gente que está lá que sabe o que está fazendo.
sabe quem está adorando, sabe na mão de quem está entregando a sua vida. Homens botam e impressionam, botam medo ou impressionam outros homens por causa de inchaço. Eles iam contra 100 mil homens, com 32 mil, e estavam achando que estava podendo. O Senhor fala, calma filho, a obra que eu faço não precisa de inchaço. Precisa de homens que de fato sabem o que estão fazendo. Quando Josué manda Caleb e Finéias, ele está mostrando que agora, diante do inimigo, diante da nossa maior conquista, diante daquilo que Deus nos prometeu, só vai entrar quem tem fé. Eu não preciso levar inchaço mais. Eu não preciso levantar um representante de cada tribo. Vai quem tem fé. Sabe o que o Evangelho nos fala? Que o Evangelho é para os que creem. A pregação vai converter os que creem. Sabe, os sinais vão acompanhar os que creem. Quando você for evangelizar e pregar, sabe quem que vai dar ouvidos para a sua pregação? Os que creem. Quando a gente vier aqui tirar oferta, dízimo, e alguém achar que deve semear no reino de Deus, sabe quem vai ofertar? Os que creem. Na semana da consagração, no dia de oração, sabe quem vai vir orar? Os que creem. A hora que houver possibilidade de liderar nessa casa e houver GRs para serem liderados, sabe que pessoas que vão se levantar? Os que creem. Deus não vai fazer obra com voluntário, filho. Voluntário é só para servir aqui na igreja. Abrir porta e fechar a porta. Mas quando se fala de ministério, não é voluntários, é chamados. Chamados. Chamado não tem escolha. Chamado tem que ir. Chamado tem que ir. Você não vai escolher. Você não vai olhar se a terra é tão boa a ponto de valer a pena enfrentar os gigantes. Você só vai olhar para a terra e vai analisar como que você vai conquistar ela. Deus não está perguntando se você vai ou não para o lugar que Ele está te enviando. É uma noite de como Ele vai te enviar. Como Ele vai fazer. O que Ele vai fazer, Ele vai. Como Ele vai fazer. Tem dia que não é para questionar se Deus fará ou não. É para você receber de Deus as estratégias de como Ele fará. Senhor, Tu tens isso para mim. Como que o Senhor quer que eu faça? Ao passar dos anos, ao longo dos anos, foi construído um templo. Salomão não construiu o templo do jeito que ele queria. Salomão não construiu o templo com as medidas que ele queria. Salomão seguiu a direção de Deus. Ao passar dos anos, Salomão não se perguntou se Deus realmente queria aquele templo. Salomão só recebeu instruções de como deveria ser. Tem hora que no meio da obra, você não tem que começar a duvidar de se Deus fará ou não. É como Deus fará. Senhor, qual que é o próximo passo? Qual que é a próxima porta que eu devo entrar? Qual que é a próxima amizade que eu devo fazer? Qual que é a próxima pessoa que eu devo me aproximar? Qual que é o próximo relacionamento que o Senhor vai forjar? Quais são os caminhos do Senhor? Qual faculdade eu vou fazer? Qual língua eu vou aprender? É assim. Não é deixar o diabo cirandar na sua mente e passar a deixar você com medo se Deus fará ou não. É como Ele fará, Senhor. Você não pode duvidar da palavra que foi liberada da boca de Deus. A nossa fé honra a palavra de Deus. O nosso medo descredibiliza o que Deus falou. Não seja dos que retrocedem. Não seja dos que se amedrontam. Não seja dos que recuam. Não seja dos que reclamam. Não seja dos que olham para os desafios e acham que não vale a pena. Vai ter gente que vai entrar nessa terra. E vai ter gente que não vai entrar. E agora eu não estou falando de propósito pessoal, estou falando do propósito para essa casa. Escuta o que eu estou falando. Tem gente que vai entrar numa terra, tem gente que não vai entrar. Tudo por causa da sua visão a respeito do lugar que Deus te colocou. Tudo por causa da sua ótica. Tudo por causa do seu medo. Tudo por causa das suas métricas. Tudo por causa das suas balanças. Compensa? Não compensa. Vale a pena? Não vale a pena. Deus não mandou você metrificar nada. Deus está te mostrando coisas só para vocês saberem como entrarão nesse lugar. Só isso. Deus está nos dando visão nesses dias, irmãos. Deus está nos dando visão, não para que a gente tenha expectativa e nem para que a gente retroceda.
Tem uns que estão achando que é caro demais, outros estão achando que é glamour demais. Não é sobre os benefícios nem sobre os malefícios, ele só está nos dando visão para a gente receber o como iremos entrar nesse lugar. Só isso. E agora é um coração cheio de fé que vai se apossar, se apropriar daquilo que Deus liberou sobre nós. Existe uma promessa sobre esse lugar, existe uma palavra liberada de Deus para essa casa. Existe sim algo que Deus fará no nosso meio, mas depende da sua visão para você entrar ou não nesse lugar. Feche suas olhos onde você está. Tem pessoas que vão ter que ir com medo mesmo. Vai ter pessoas que vão ter que ir com o coração apertado, mas vão. Se o Senhor falou com você, você vai. Se o Senhor falou com você, você se levanta. Se o Senhor falou com você, você se coloca à disposição, sem olhar os benefícios, sem olhar as dificuldades, apenas pedindo para Deus: Senhor, como eu vou cumprir o seu propósito? Como eu serei uma pedra nessa edificação? O Senhor vai começar a falar ao seu coração agora, e o Senhor vai começar a tirar o medo de vocês, vai começar a tirar a ansiedade do futuro, o medo de não ser você, ou o medo de ser você. Tem uns que estão com medo de não ser a pessoa que vai assumir o que Deus falou, mas tem gente também que está com medo de ser ele, aquele que Deus está chamando para isso. Deus vai tirar o medo, e Deus vai levar vocês a confiar só na palavra que foi liberada, só naquilo que foi liberado ao nosso coração, aquilo que foi declarado sobre esse lugar. E você vai começar agora a encher o seu coração de fé. Espírito Santo, libera fé. Eu declaro agora espírito de medo, espírito de ansiedade, espírito de depressão e de comparação, vai embora agora em nome de Jesus. Nós oramos agora declarando: há um espírito de Josué e Calebe nesse lugar, um espírito que não é afrontado pelo inimigo, e nem que vai ser ganancioso quanto às coisas de Deus. Nós vamos olhar para a tua promessa e entraremos no lugar que o Senhor tem para nós. Senhor, arranca o medo dos corações. O verdadeiro amor que lança fora o medo está aqui. E o Senhor pode agora, Senhor, livrar as mentalidades erradas da mente dos meus irmãos. Sim, Espírito Santo, arranca as mentiras do diabo, arranca as mentiras que foram inseridas, as mentiras de que aquele lugar não é mais seu, as mentiras de que esse lugar não é para você, as mentiras de que Deus não te chamou para isso, de que você perdeu muito tempo, de que ainda não dá tempo, de que você fez tudo errado. Não, os propósitos de Deus permanecem, e o Senhor vai fazer com que o tempo perdido possa ser recuperado, e a graça dele vai te alcançar naquilo que você falhou. Eu declaro: aqueles que estavam amortecidos, adormecidos, estáticos quanto ao seu chamado, o Senhor te chama de volta a se posicionar, não só na vida da igreja, mas no mundo espiritual. Volta para o teu quarto, volta para as escrituras, volta a estudar, volta a se dedicar, pois o Senhor tem mais a fazer pela sua vida e através da sua vida. Espírito Santo, traga a nós ambiente de fé nesse lugar, libera fé nesse lugar. Sim, Espírito.